Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Perjúrio, a violação ou a quebra de um juramento. Esse é o título deste livro, escrito por um catanduvense, jurista Maruí Vieira, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, especialmente nesse momento em que a gente vive e que vê tantas pessoas quebrando o juramento feito. E eu me refiro àqueles que ocupam cargos públicos. Muita corrupção, não é verdade? Principalmente daqueles que juraram que iriam proteger a Constituição e proteger também a sociedade. Maruí, obrigada por receber o Simples Assim. Eu queria que você explicasse por que é que você resolveu levantar essa questão do perjúrio. O perjúrio não é crime no Brasil. Nós não podemos dizer que quebrar um juramento seja um crime. Sim, eu tomei a iniciativa de escrever esse livro, primeiro porque eu já era incompatível para mim algumas coisas constitucionais que elas não se adequam. Na própria Constituição existem leis que não... Uma contradiz a outra. Artigos que contradizem um ao outro. Mas o motivo principal da escrita foi quando começaram as manifestações. E cada um manifesta-se de uma forma. Eu, pensando bem, achei melhor, de ao invés de procurar o 020, o prende o Lula, ou faz aquilo, eu procurei o meu conhecimento jurídico e saber e entender aonde que estava o erro, do porquê a nossa legislação não conseguia combater a corrupção que estava assolando, que está causando esse prejuízo ao país que não tem limites. Quando um ocupante de um cargo público, seja em que esfera for, legislativo, executivo ou até mesmo no judiciário, ainda que por concurso, quebra o juramento que ele fez, nem assim ele é punido. Nem assim ele é punido. No Brasil nós temos o crime de falso testemunho previsto no artigo 382 do Código Penal, e lá nós temos o intérprete, o contador, a testemunha e alguns outros entes como sendo destinatários da norma do crime, do artigo 342 do Código Penal. Mas ali nunca tem o réu, porque o réu tem o direito de permanecer calado. Isso é um direito constitucional garantido no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Então, na verdade, nós não temos apenamento para quem se cala diante de um crime cometido, ainda que na esfera pública. Porque quando ele é pego, vamos falar de um político, que é isso que está muito na moda, uma pessoa que fez o juramento, foi pega na mentira, foi acusado de estar, de repente, desviando verba, por exemplo. Quando ele é ouvido pela polícia ou pela justiça, ele não precisa admitir a culpa. Não, a primeira coisa que ele ouve ao chegar à delegacia é: você tem o direito de permanecer calado, ainda que este crime seja contra órgãos públicos, contra toda uma população de um país, de um estado, de um município, ele tem o direito de ficar calado. Então, por isso, ele não é depois condenado, nem, como vocês dizem, apenado. Por isso ele não é, às vezes, nem processado. Por quê? Porque há pessoas que trabalham para esses seres. Existem os laranjas, existem os cabeças, existem vários tipos, os empreiteiros, os empresários, os lobistas. Tem nome de tudo quanto é tipo que representam esses seres nas negociatas que eles fazem com dinheiro público, entendeu? Então dificilmente chega até ele a responsabilidade penal. A pessoa tem o direito de ficar calada, ela fica calada. O que ocorre? Ela tem um tempo de contratar um advogado, a pessoa que realmente deve, vai contratar um advogado, vai correr na delegacia, vai mudar o depoimento, vai falar o que tem que falar, vai preparar a pessoa para o depoimento e nunca vai envolver quem é realmente o delinquente. Tá. Este livro, Maruí, tem essa proposta de jogar a luz nessa questão e de trazer para a discussão no meio jurista que o perjúrio precisa sim ser criminalizado. Tanto precisa que as legislações mais avançadas do planeta, os países europeus e países que têm um sucesso jurídico como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um arsenal jurídico imenso, eles se utilizam mais do delito de perjúrio do que de qualquer outra coisa para chegar a uma sentença justa. Porque se formos analisar o processo penal em si, ele inicia com que o trabalho policial é feito uma investigação policial ou por uma investigação do Ministério Público, certo? Quando inicia na polícia, a polícia depois envia essa investigação para o Ministério Público, que analisa e oferece uma denúncia.
Essa denúncia oferecida é recebida pelo juiz e é processado todo o esquema, é feita uma instrução do processo, onde se angariam provas que vai o juiz analisar ao final se ele é o réu inocente ou culpado. Acontece que durante a investigação policial, se a prova for maculada no início, vai maculada para o Ministério Público, vai maculada até a sentença e o juiz vai dar uma sentença injusta porque a verdade não se iniciou desde o começo. Se existisse o crime de perjúrio, ao sentar na frente do delegado, vai iniciar a investigação. O delinquente chega à frente do delegado, ele vai virar para a pessoa simplesmente dizer: olha, você, por ser um agente político ou público, você não tem o direito de permanecer calado, haja vista a nova norma de direito penal, que é o crime de perjúrio que foi instituído no Brasil. Para ser um crime, o que é que precisa acontecer? Tem que ter uma mudança na Constituição. Tem que ter uma mudança na Constituição. E acontece que ficou assim, delimitado na Constituição algumas coisas que não podem ser alteradas. E essas coisas estão no artigo 60 da Constituição e chamam cláusulas pétreas. Uhum. Então você não pode alterar uma cláusula pétrea. O que no direito, na justiça, a gente pode dizer que é até um absurdo, porque a justiça ela é dinâmica, ela se altera, se movimenta, ela muda de acordo com os costumes das sociedades, entendeu? Então ela precisa se adequar ao direito e não o direito se adequar a ela. Como no artigo 60 diz que não será objeto de deliberação entre os parlamentares uma emenda constitucional tendente a abolir. Aí você vai no inciso 4º, no parágrafo 4º do artigo 60, está lá, direitos e garantias individuais. Você vai no inciso 4º, você vê lá, o direito ao silêncio. É uma garantia individual. Então você vê, a pessoa, ele é funcionário público, ele comete o crime. Então ninguém pode prendê-lo porque ele tem imunidade parlamentar. Ele pode ser ouvido lá na Câmara que ele está. Ele não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa o outro, e muito menos falar a verdade. Como que você vai conseguir tirar a verdade que todos precisam saber, porque ele está mexendo com o que é de todos, né? Sem que ele tenha o direito de permanecer calado. Então a nossa proposta não abrange um todo, o povo em geral, ninguém, qualquer crime de furto, de estelionato, tem o crime de perjúrio. Não é assim, porque nós não estamos ainda preparados, nossa sociedade, nossa legislação ainda é muito fraca. Nosso povo não conhece seus direitos. É muito difícil tudo que acontece. Você limita só para aquele que comete um dano maior. Exatamente. Porque o crime de corrupção, ele provoca um dano medonho na sociedade, não é verdade, Maria? Por exemplo, para você ter uma ideia, o aumento da criminalidade, ele só tem uma consequência de crescimento. Você não vê nunca falar em diminuição de criminalidade. Exatamente pelos crimes de corrupção. Não é porque aumentaram a droga que vendia, não é porque... Quando você comete um crime de corrupção, por exemplo, você rouba lá. Eu tenho até estatísticas no livro aí, por exemplo, um ano que o Brasil deixa de perder dinheiros de corrupção, até 70 bilhões por ano, 69, 70 bilhões. É um absurdo. Daria para construir 913 hospitais, 50 não sei quantas creches, 800 escolas profissionalizantes, aonde esses traficantezinhos que vão ganhar dinheiro, onde essas pessoas que estão no semáforo furtando, estariam estudando para aprender uma profissão, para poder trabalhar, para poder crescer intelectualmente. Mas a gente vinha sendo administrado por um governo populista que comprava a mente dessas pessoas através de dinheiro, comida, roupa, planos sociais que só trazem o quê? Dificuldade de crescimento mental. E dependência, né? E cria dependência tanto do Estado quanto psicológica do homem. O assunto é extenso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço demais o tempo que você dedicou pra gente entender um pouquinho dessa tua obra, tá? E bela bandeira essa, que a gente pede aí, convida, né, todo mundo que está assistindo, que quer conhecer um pouco mais, fica à vontade. O livro está nas livrarias, Maruí? Está na Santa Rita, aqui em Catanduva, e em todo o Brasil, pela editora Milênio. A editora Milênio, a editora que publicou o livro, também pode ser acessada pela internet, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais dessa obra. E de repente vamos nos mobilizar aí pedindo a criminalização do perjúrio. É esta a intenção. A intenção é fazer uma mobilização, porque nós não iremos conseguir construir uma lei, criar uma lei
só com os nossos parlamentares. Tem que haver mobilização popular. Tem que haver. Você vê o que aconteceu com as 10 medidas anticorrupção. Transformaram elas e foi com 2 bilhões de assinaturas. Não quiseram saber, mudaram tudo. Através de uma coisa chamada plebiscito, assim nós vamos criar. O povo quer que seja assim. Nós queremos a semi-rígida, a forma semi-rígida de Constituição para poder alterar algumas cláusulas pétreas. Muito obrigada pela tua atenção. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. Ah, e tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.